Ela é entusiasta da transição energética, movida pelo desejo de deixar como legado às novas gerações uma matriz energética renovável, descarbonizada e sustentável. Advogada de formação, iniciou sua carreira na Shell e após 8 anos ingressou no Grupo Raízen, do qual é a atual CEO da Raízen Gel Biogás. O Café com o CEO tem o prazer de receber Rafaela Gomes. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer enorme nosso, Rafa. Eu queria começar esse bate-papo contigo falando sobre a sua trajetória profissional. Conta um pouquinho para o pessoal lá de casa. Você veio do jurídico, depois você vai para a área de negócios. Eu sei que você fizemos um curso juntos no ISE. Conta um pouquinho dessa sua trajetória profissional. Bem, a minha história é bem interessante, né? Porque eu sou advogada de formação, então eu fiz faculdade de Direito. E hoje eu não trabalho mais com direito, mas eu sempre digo que o direito me possibilitou fazer uma série de coisas, porque te dá uma visão bem geral do mundo, né? Então, a gente vai ficando velho, não vai querendo falar quando é que iniciou a carreira, né? Mas eu iniciei a carreira em 2003 como estagiária, eu segui na vida corporativa o caminho normal, fui trainee. Por isso eu sou uma grande entusiasta dos programas de trainee, eu sempre recomendo as pessoas participarem, porque eu acho que é uma escola muito bacana e é uma porta de entrada super legal para essa vida corporativa. Aí fui advogada júnior, fui advogada plena, advogada sênior, fui expatriada e lá em 2017 a gente fez o curso juntos lá no IESE e depois eu sempre digo que aquele momento foi um momento de inflexão muito importante para mim. Foi um momento de olhar para dentro e pensar o que eu realmente queria, o que da vida, né? E não só da minha carreira. E descobrir o que me move, o que me apaixona, o que me faz acordar todo dia de manhã e ir para o escritório. E dentro dessas reflexões, eu percebi que aprender era uma coisa muito importante para mim. Então, na minha jornada, né, como advogada, e aí eu fiz grande parte da minha carreira na área de societária M&A, super interessante, é complexo, tem muitas coisas interessantes acontecendo, mas eu senti que num dado momento eu já tinha aprendido aquilo que eu tinha para aprender e eu queria aprender coisas novas. Acho que esse foi um grande motivador. E aí eu sempre brinco que o IESE não me fez mudar de carreira, mas me fez esse olhar para dentro para eu pensar o que eu queria da vida. E aí eu resolvi fazer uma mudança de carreira, eu tive muita sorte, porque eu consegui fazer isso dentro da minha própria empresa. Eu acho que esse é um movimento mais tranquilo que você pode fazer, porque sempre dizem que não é bom mudar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se mudar de carreira, mudar de empresa, mudar de cidade, tudo junto, não é bom. Então, eu consegui fazer esse movimento dentro da minha empresa. E eu comecei, quando eu saí do jurídico, eu fui tocar uma área de inovação. E aí é muito interessante, porque assim, o que é uma área de inovação? Né? Pode ser uma série de coisas, e acho que... Pode ser tudo, né? Pode ser tudo. Inovação é o quê? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? E como eu sou gosto de ler, gosto de estudar, e tinha feito esse movimento para aprender, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu comecei nesse cargo foi justamente, falei, vou aprender. Aí li tudo, né, desde os clássicos do Clayton Christensen até todos os livros mais modernos sobre startups e inovação. E ao final desse processo foi muito interessante porque eu cheguei à conclusão que inovação é uma ferramenta. Então, você tem que usar a inovação a serviço de uma estratégia. E no cargo que eu estava fazendo, a serviço de uma estratégia de longo prazo. E mais ou menos na mesma época, eu estava com essa agenda de inovação e comecei a me encantar por esse mundo de transição energética. Porque 2015 tinha sido o Acordo de Paris, o mundo estava começando a ter essas discussões sobre descarbonização de uma maneira mais séria, mas ainda era muito de nicho. Assim, algumas pessoas falavam sobre
ESG, né, que agora está super na pauta, que é o Environmental, Social e Governance, aqueles princípios o lucro que devem guiar as empresas, né? Mas naquela época era um pouco nicho, só que eu já comecei a me interessar e essa agenda é muito interessante, porque eu saí do jurídico que eu queria aprender e em saindo do jurídico eu encontrei meu propósito. E isso para mim foi a melhor coisa. Essa agenda de o que a gente quer do mundo no futuro e como é que a gente garante que a gente deixa efetivamente o mundo melhor para os nossos filhos, né? E os nossos netos. Então eu comecei a estudar muito essa questão da transição energética, de carbonização e consegui linkar essa agenda da inovação como uma ferramenta a serviço da descarbonização. E aí, naturalmente, o meu próximo passo foi cuidar dessa agenda de transição energética. E aí, enfim, com inovação, muita tecnologia embarcada, porque a inovação e a tecnologia fazem parte, né, desse movimento, né? Tem muita gente que fala 3Ds, 5Ds, né? Que é descarbonização, descentralização, digitalização, desintermediação e democratização. Então, essa agenda está totalmente interligada, porque não adianta ter uma agenda de um mundo que seja descarbonizado se ele não for justo, ou se ele não for inclusivo, ou se ele não for acessível. A energia tem que ser acessível para todos. E a digitalização entra como uma ferramenta também para trazer essa acessibilidade. Então, assim, aí comecei nessa jornada de transição energética, fui indo. E um dos projetos que eu cuidava, que eu criei, né, dentro desse chapéu de transição energética, foi o projeto de biogás, que é muito interessante. A primeira vez que eu ouvi sobre o assunto, eu me encantei, porque era efetivamente economia circular na veia, né? Você usa um subproduto de um processo industrial para produzir novos produtos, né? Energia e outros novos produtos. Então, assim, eu falei, isso é Lavoisier na sua perfeição, né? E começamos a implementar esse projeto e hoje eu tenho o privilégio de ser responsável por esse negócio. Então, em 5 minutos, essa é a minha jornada. E, de novo, muita sorte de estar no lugar certo, nas horas certas, ter muito apoio, né? Eu acho que a gente fala muito sobre a importância de ter as pessoas certas, né? Eu tive excelentes mentores, eu tive pessoas que eu sou muito grata e eu gostaria de contribuir para os outros, assim como eles contribuíram para a minha carreira. E hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo, que sou absolutamente apaixonada, que é descarbonização e transição energética. Então... E conta um pouquinho, antes de você falar desses desafios, Rafa, conta um pouquinho da Raízen, como que eram as suas divisões, como que a empresa está aqui no Brasil e no mundo? A Raízen é muito interessante, porque a Raízen, apesar de ser uma empresa relativamente nova, jovem, tem 12 anos de existência, é uma empresa muito grande. A Raízen foi criada lá em 2011 numa junção de ativos e negócios da Shell no Brasil. A Shell, que tem a Consta, que está no posto de gasolina, e a Cosan, que era já um dos maiores grupos do agronegócio no Brasil. E aí essas duas empresas se juntaram, já com essa visão de uma agenda de descarbonização e energia renovável, porque etanol, bioenergia, para criar a Raízen, que hoje é uma das maiores empresas de soluções integradas de energia renovável. Então, basicamente, a Raízen é composta por uma série de negócios, um portfólio de produtos renováveis que tem etanol. Hoje nós temos 35 bioparques, que basicamente produzem açúcar e etanol. A gente produz em torno de 2,2, 2,3 bilhões de litros de etanol por ano. Então, nós somos o maior produtor de etanol de cana do mundo. Também produzimos bastante açúcar, nós produzimos 4,5 milhões de toneladas de açúcar. Temos um portfólio de bioenergia, de eletricidade também bem robusto. Então, todas as nossas operações agroindustriais são autossuficientes do ponto de vista de energia elétrica. E em 17 dessas usinas, a gente consegue produzir mais energia do que precisa e exporta essa energia para o grid.
Então, eu estou falando hoje de um portfólio de geração de 1,3 gigawatts de capacidade instalada, a partir da biomassa. Então, basicamente, queima-se o bagaço, que é um subproduto da indústria da cana, para a produção de energia elétrica. E essa energia térmica a partir de biomassa, no Brasil, só para você ter uma ideia, isso eu acho que é um dado super interessante, o Brasil já tem uma das matrizes elétricas e energéticas totais mais limpas do mundo. Hoje, mais de 80% da nossa matriz elétrica já é renovável. E grande parte disso se deve à hídrica, porque 60% é hídrica, a gente tem muita sorte de ter um base load de hídricas, mas também a essas outras fontes renováveis, como a biomassa. Biomassa hoje, a energia térmica a partir de biomassa no Brasil já representa 10% da produção geral. E depois você tem eólicas com 9% e solar também vindo muito forte. Então o Brasil é um país privilegiado, isso é uma das coisas que é sempre importante dizer, não só privilegiado, mas também já é referência. Então a nossa matriz, ela é muito limpa. E quando a gente olha a matriz total, que inclui não só a matriz elétrica, mas também transporte, a gente também tem um privilégio de ter uma matriz mais limpa do que a maioria das matrizes globais por causa do etanol. Então, hoje, como o etanol entra não só no mix da gasolina, né, nos 27,5%, mas também a frota brasileira, acho que o número atual é 80% já é flex, você tem uma descarbonização relevante, porque toda vez que eu vou no posto e eu escolho abastecer com etanol ao invés de gasolina, eu estou emitindo mais de 80% menos de CO2 equivalente. Então, isso mais o biodiesel e os outros biocombustíveis fazem da matriz energética brasileira uma matriz muito limpa. Então, antes de você falar mais sobre o mercado agro, Rafa, eu quero te convidar para assistir junto com o pessoal ali de casa um vídeo que a produção preparou para comentar e falar um pouquinho do mercado agro. O agronegócio no Brasil vive o seu melhor momento. Nunca em toda a história os olhos do mundo estiveram tão atentos a esse setor. O campo hoje emprega milhões de trabalhadores e movimenta bilhões de dólares e tornou-se um dos principais alvos de investimentos. Com isso, muitos centros de tecnologia voltaram seus esforços para esse mercado e cada vez mais startups estão procurando resolver as dores do setor, o que torna o agronegócio brasileiro como um dos mais competitivos do mundo. Rafa, esse mercado ele é gigante, geração de milhares e milhares de empregos. Conta um pouquinho do mercado agro e como que o Brasil tem se posicionado. Então, assim, eu brinco que quem vai para o agro se apaixona. Eu vim de óleo e gás, né? A minha carreira, o início foi lá na Shell, em óleo e gás, mas eu estou no agro desde 2010. Então, é apaixonante porque, na verdade, a gente está lidando com vida, né? Cresce alguma coisa da terra que serve para alimento, para energia, para vestimenta, para tudo. Então, eu acho que isso é uma das belezas do agro. Mas o mais bacana, quando a gente olha para o Brasil, é que o agro hoje já é um setor extremamente tecnológico. Então, quando a gente fala de agro, nem todo mundo pensa que você usa drones, você tem inteligência artificial, internet das coisas, IoT, né? Internet das coisas, sensores, muita tecnologia embarcada. Então, voltando para a Raízen, só para dar um exemplo, a gente tem mais de hoje 1 milhão de hectares de área cultivada. Para você fazer um plantio nessa escala, você tem que ter tecnologia embarcada. Então, hoje, quando o plantio é feito, né, quase 100% das nossas operações são automatizadas, então plantio, colheita e tudo mais, ele é feito, a colhedora leva um sistema de grid que ela vai plantar nas linhas que já foram desenhadas no escritório, usando as imagens do drone que sobrevoa os campos, e ela planta exatamente nas melhores linhas para otimizar o plantio. E quando vai colher, já pega o mesmo chip do plantio e colhe exatamente em cima do que plantou. Então, assim, é uma... Precisão. Precisão, agricultura de precisão
em último nível. Então, já tem hoje no agro muita tecnologia embarcada. A outra coisa que eu acho que é a beleza do agro brasileiro é a nossa biodiversidade e a quantidade de biomassa. Porque quando a gente olha para os resíduos da produção do agro, existe um universo de possibilidades, além das coisas que a gente já produziu. Então, voltando também para a Raízen, só para usar ela como exemplo. Hoje, a Raízen produz energia térmica a partir do bagaço da cana, que eu já falei. Também produz etanol celulósico. O que é o etanol celulósico? Basicamente, eu pego o bagaço, que é um subproduto da produção do etanol e do açúcar. Eu quebro as moléculas de celulose desse bagaço, encontro os açúcares que ainda tem nesse bagaço e produzo etanol de novo. Eficiência também. Eu consigo aumentar a minha produção de etanol em até 50% com os mesmos ativos, com a mesma terra, usando um resíduo. Então, esse processo por si só já é incrível. Agora, além disso, quando a gente olha para o biogás, tanto a produção do etanol e do açúcar de primeira geração quanto de segunda geração geram resíduos. Então, um dos resíduos é a vinhaça, que nada mais é do que água e matéria orgânica. Vocês têm que entender que 70% da cana é água. Então, depois que moe a cana, aquele caldo de cana famoso lá da feira, sai o suco e o que sobra ali é o bagaço. O suco, quando fermentado, destilado, sai, para a produção do etanol, sai a vinhaça. E a vinhaça tem basicamente água com matéria orgânica. Quando a gente usa esse resíduo para passar num processo de biodigestão biológico para a produção de biogás, as bactérias presentes naquele processo comem esses sólidos voláteis que estão dentro desse resíduo, produzem biogás, que nada mais é do que CH4, que é metano renovável, e CO2. E essa nova fonte de energia pode ser utilizada para uma série de aplicações. Então, pode purificar esse biogás e transformar em metano na especificação do gás natural, então para substituição do gás natural, do GLP, diesel na frota. Pode aproveitar esse CO2 para vender CO2, né, seja para produção de bebidas, produção industrial. Eu posso queimar esse gás no motor e produzir energia elétrica. Eu posso transformar isso em novos produtos como hidrogênio, amônia verde. Então, as possibilidades são ilimitadas. E o Brasil ele tem um potencial enorme de produção de biogás. Quando a gente olha toda a produção agrícola, mais o saneamento e a produção agropecuária, os resíduos desses processos têm o potencial de produzir até 120 milhões de metros cúbicos dia de gás natural renovável, de biometano. E isso é equivalente ao gás do pré-sal. Então, a gente tem um pré-sal de gás renovável no Brasil à disposição, que pode, inclusive, ser utilizado para a produção de hidrogênio verde, transformando e posicionando o Brasil como um grande exportador de molécula de hidrogênio verde, ou amônia verde, né? Tem várias maneiras de se produzir hidrogênio verde, só para exemplificar, né? A partir do biometano, que é a reforma de gás, é uma das mais conhecidas, porque a reforma de gás é uma das maneiras mais tradicionais de produção do hidrogênio fóssil, né? Reforma de gás fóssil para a produção de hidrogênio fóssil. Então, hoje, 83% do hidrogênio no mundo é de origem fóssil. Então, você já tem esse processo, que é um processo totalmente estabilizado, antigo, mas também pode produzir através de eletrólise, que é quando você pega uma fonte de energia renovável, provavelmente uma energia solar, eólica, e usando água, né, que todo mundo fez esse experimentinho lá no colégio, produz o hidrogênio. Então, o Brasil ele tem uma possibilidade enorme de produção de hidrogênio a partir desses resíduos agrícolas, seja o biometano, o próprio etanol, você pode reformar para produzir hidrogênio, quanto a partir dessas fontes renováveis, que o Brasil também tem um enorme potencial para expandir. Então, outra avenida de negócio dentro da Raízen, por exemplo, é geração solar distribuída. O que é isso? São pequenas plantas de energia solar de até 5 megas que servem para atender pequenos e médios consumidores que hoje não estão no mercado livre. Então, hoje, nós, consumidores que né, pela legislação brasileira não conseguimos migrar para o mercado livre porque não temos uma demanda menor de energia, temos uma opção de escolher uma energia limpa
a partir desse modelo de geração distribuída. E aí eu falei energia solar, mas ele pode ser de qualquer fonte. Hoje a gente já tem um portfólio de 300 mega de capacidade instalada só nessa parte de geração distribuída. Então, a ideia é assim, né, para resumir aqui tudo que eu gostaria de falar do agro brasileiro. Eu acho que o mundo vai precisar de muitas soluções para descarbonização. Não existe, eu gosto muito de falar, repito isso, não existe bala de prata, não existe uma solução única. Cada país vai ter a sua própria solução, cada localidade vai ter a sua própria solução, porque quando a gente pensa no Brasil, que é um país de dimensões continentais, vai demandar uma série de soluções diferentes, porque a outra coisa é que quando a gente fala de descarbonização, a gente pensa em energia elétrica ou energia para transporte, mas para descarbonizar a matriz de verdade, eu tenho que, tudo aquilo que eu uso no meu dia a dia, eu preciso substituir por uma fonte renovável, que é o caso dos plásticos, que também vem de petróleo. Então é uma mudança gigantesca na maneira como a gente consome energia, consome bens de consumo, como a gente opera, como a sociedade é estabelecida. E interage com o meio ambiente, né? Exatamente, mas essa mudança, que eu acho que é o mais importante, é o seguinte: nós não vemos algo nessa magnitude, talvez desde a Revolução Industrial, talvez seja maior ainda do que a Revolução Industrial. Então ela vai demandar uma série de soluções. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para o Brasil, não só pela nossa potência agrícola, mas pela nossa capacidade de produção tecnológica, pela nossa inventividade, pela disponibilidade de biomassa, pela biodiversidade, pela possibilidade de expandir de forma relevante também as outras fontes renováveis, como solar e eólica, nós podemos ser e devemos ser um grande protagonista da transição energética global. E Rafa, pegando o teu gancho, eu sei que você adora essa área de inovação, adora essa área de tecnologia, como você bem disse ao longo de toda a entrevista, mas conta um pouquinho do que lá na Raízen você tem feito com relação à inovação e o incentivo a esse ecossistema de startups. Como você sabe, a gente tem aqui em casa o Batalha das Startups, que está no Batalha dos Investidores. Nessa semana a gente tem inclusive uma startup agro. Conta um pouquinho das suas iniciativas com relação a startups. Muito legal. Assim, em 2017, quando a gente estava com essa agenda de inovação, de criar áreas de inovação, justamente para acelerar as agendas de longo prazo, uma das coisas que a gente criou foi o Pulse. E o Pulse é o hub de inovação da Raízen. Nós começamos com 8 startups, ou 12, e hoje nós estamos com quase 60. Nós temos mais de 800 startups na nossa base de dados. Tomamos uma decisão de criar o Pulse em Piracicaba, numa visão de aqui nós temos as empresas, a produção do conhecimento, porque tem várias universidades de ponta, Exalc, o UFSCar, a própria Unicamp ali no entorno. Então, por que não criar o Vale do Silício Agrícola em Piracicaba? E eu acho que hoje, olhando desde 2017 até hoje, foram mais de 70 projetos pilotos que nós desenvolvemos. Então, a ideia do Hub nós trazemos as startups, a Raízen, por esse tamanho, escala e DNA de inovação, propõe um grande laboratório para testarem suas ideias, seus conceitos, seus produtos e conseguirem escalar aquilo para uma proposta comercial que faça sentido. Então, assim, quem tiver interesse, Pulse, Raízen, está na internet, então só inscrever a sua startup lá, entrar em contato com a gente, será um prazer. Estamos sempre em busca das soluções do futuro. Então, esse foi também um movimento super bacana que eu acho que foi feito e deu super certo. E uma coisa muito legal desse processo, só para finalizar do Pulse, foi que não só nós conseguimos fomentar a criação desse espaço, desse ecossistema de inovação e criação de startups, como esse ecossistema contribuiu para que a Raízen ficasse também culturalmente mais alinhada com essas questões de inovação. Então, é uma troca entre a companhia,
para... Uma relação simbiótica. Exatamente, ali, né? que dá esse espaço para testar essas teses e o que a gente recebe de volta desse mundo totalmente atual, moderno e necessário. Rafa, recentemente a Forbes te elegeu como uma das 100 mulheres mais influentes do agro no Brasil. Conta um pouquinho como foi receber essa distinção. Assim, foi uma surpresa. Mas mais do que tudo, é óbvio, é uma honra estar nessa lista. Mas mais do que tudo, eu fico muito feliz de existir uma lista de mulheres do agro. E eu fiquei mais feliz ainda porque várias mulheres que estavam na lista eu conheço, né? Você tem a Thaís Fornícola, que está na Raizen também, que faz um monte pelo agro. Ela tem um programa que chama Vamos Juntas no Agro, justamente para fomentar mais mulheres, né, para o setor agro. A Mari Vasconcelos, que é CEO de uma startup, a AgroSmart, que também é outra pessoa que eu admiro pra caramba. Então, eu acho assim, dar visibilidade a todas essas mulheres e ao trabalho que já é feito, elas já são referência no agro, acho que é super importante. Nós temos um longo caminho, acho que ainda a percorrer, para aumentar essa representatividade. Mas esse é um passo certamente muito importante, ver essas mulheres tão incríveis e que fazem tanto por esse setor ali sendo homenageadas. Então, acho que o meu maior sentimento foi esse, de orgulho e felicidade de ver todas essas mulheres que eu admiro demais também nessa lista. E eu que queria te perguntar, Rafa, você olhando para trás agora, lá no comecinho da tua carreira, as coisas não eram tão fáceis, tão simples, como elas talvez sejam hoje pela tua posição. Conta algum caos, alguma situação que te gerou um desafio grande e muito aprendizado ali no comecinho da tua carreira? Elas não são fáceis hoje também, né, Alexandre? Eu acho que o grau de dificuldade vai mudando à medida como você evolui. O importante é que sempre esteja um pouco difícil, porque é sinal que a gente segue se desenvolvendo e aprendendo. Mas eu acho que, quando eu penso na minha carreira, um dos principais... Pensando bem no início, né? Um dos principais aprendizados para mim foi aquela passagem de contribuidor individual para contribuidor coletivo. Ou seja, deixar de ser alguém que simplesmente tem que entregar o trabalho para ter que entregar através dos outros. Lá naquele pipeline de liderança lá do Rancharan é o primeiro passo. E ele diz lá que é um dos mais difíceis. E eu acho que é mesmo, porque ali toda maneira de pensar ela precisa mudar. Porque até então você foi reconhecido pela sua entrega e foi promovido pela sua entrega, foi elogiado pela sua entrega, tinha controle absoluto daquilo que você entrega, porque é você que está produzindo. Então, passar para esse momento em que não é mais isso que é o esperado de você, não é essa forma que tem que alocar o tempo, os valores, tudo precisa mudar. Então, isso para mim eu vejo, né, como um dos grandes desafios do início da carreira. E um dos mais satisfatórios, porque depois que você passa, pelo menos o que aconteceu comigo, depois que eu passei por isso, eu aprendi a reposicionar os meus valores, minha alocação de tempo, a maneira como eu olhava para isso, não tem nada mais satisfatório do que ver as pessoas que trabalham com você crescerem e fazerem coisas melhores do que você faz. Então, eu acho que esse certamente é um dos grandes desafios, mas quando você passa, é um dos que mais traz satisfação. E agora, sentada na cadeira de número 1, você tendo a caneta, o que tem te tirado do sono? Quais são os desafios correntes que você tem enfrentado? Eu acho que a gente não pode falar de desafio sem falar dos 2 últimos anos, né, Alexandre? Eu acho que a pandemia mudou completamente, não só acho, a forma de trabalho, mas a maneira como nós, seres humanos e indivíduos, olhamos para a nossa vida, né? E aí eu venho acompanhando muito o que vem acontecendo, o Great Resignation, que é a grande demissão, e agora estão falando de quiet quitting, que é silenciosamente desistir, que significa você trabalha, mas com menos intensidade. E essas tendências, eu acho que elas são super relevantes e importantes como líder, a gente entender o que está acontecendo. Acho que o que está acontecendo, na minha visão, todos nós estamos reposicionando a maneira como a gente encara o trabalho. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Só que, se nós não estivermos atentos a isso,
e as necessidades das pessoas que trabalham conosco e acharmos novas maneiras de trabalhar nesse contexto, não só nós vamos perder bons recursos, como, assim, em um dado momento, não vamos conseguir mais produzir. Vamos ter pessoas frustradas e empresas frustradas. Então, eu acho que essa é uma das principais coisas que eu tenho acompanhado, assim, nos últimos tempos, é qual vai ser essa nova forma de trabalhar. E aí não tem resposta certa. Acho que é um ambiente de teste. Você tem que testar um monte de coisas e tem que ouvir bastante, porque, de novo, tem que ser um processo de criação conjunta, né? Senão você perde a essência disso que a gente está discutindo. E a segunda coisa é essa agenda de diversidade, né? A diversidade em todos os sentidos, não só a diversidade de gênero, mas diversidade de raça, diversidade de sexualidade, de tudo. Eu acho que religiosa. De pensamento. De né? pensamento. E, assim, sendo mulher numa posição de liderança, eu acho que eu tenho uma obrigação de fomentar cada vez mais esse tipo de espaço para que as pessoas estejam lá. E para mim é tão simples quanto zero ativismo. Eu não acho que faz sentido abrir mão de metade dos cérebros do mundo. Que é isso que você faz se você olha, por exemplo, homens e mulheres são 50% da população. Se você não trouxer as mulheres, você está simplesmente abrindo mão de 50% do capital intelectual. A mesma coisa com negros no Brasil, são mais de metade da população. Você vai abrir mão de 50% do teu capital intelectual? Não faz sentido nenhum. Você não faria isso, né? Sim. Se você estivesse pensando num ativo tangível. Então, para mim, é tão simples quanto isso. E eu acho que hoje essas são as duas principais coisas na minha agenda, né? Essa questão de as novas relações de trabalho e o que vai ser esse futuro da relação, do emprego, para a gente poder continuar criando, produzindo, descarbonizando, né? E a questão de cada vez ter uma sociedade mais inclusiva e que todas as pessoas possam florescer, independentemente de onde elas venham. Rafa, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo incrível, mas antes de encerrar, eu queria te fazer uma provocação. Eu sei que você é muito preocupada e você dá bastante valor à formação humana das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está em casa nos assistindo agora, como que elas podem ter mais sucesso em suas carreiras. Bem, não tem fórmula de bolo. Cada pessoa e cada um de nós vai... Acho que a primeira dica é não tente fazer nada fora que viole o seu jeito de ser. Não é porque um modelo funciona para alguém que ele vai funcionar para você. Tendo dito isso, eu acho que curiosidade, para mim, é uma das características fundamentais para viver, não só para trabalhar. Se você é uma pessoa curiosa, naturalmente você vai querer aprender mais, você vai se interessar, vai a fundo nos assuntos, não vai desistir, vai vir a resiliência, a reboque. Então, eu acho que a curiosidade é uma característica ela é uma característica quase que central, que carrega outras características boas que são super relevantes para as carreiras. E eu acho que a última mensagem seria o seguinte: nós estamos num negócio de pessoas. Não existem, nós falamos bastante do agro, podemos falar de outras indústrias, de outros produtos, segmentos, digital, internet, mas no final do dia nós somos pessoas, trabalhando com outras pessoas, vendendo produtos para outras pessoas que vão comprar esses produtos. Então, não esquecer esse elemento humano super relevante. E na hora que se entende que é sobre pessoas sempre, fica tudo bem mais fácil. Então, essa é a minha dica. Rafa, te agradeço demais por você ter vindo aqui no Café com o CEO e ter dado essas dicas, esses insights brilhantes para o pessoal que nos assiste lá em casa. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada pelo convite.